Obrigada, Álvaro. Pessoal, muito boa noite. Super obrigada para o Álvaro, para a Bia também, de estar aqui com a gente. Essa ideia surgiu quando, enfim, estávamos conversando no início de agosto, eu e Bia lançamos um livro de infraestrutura, um e-book. Assim, temos uma comunidade enorme de mulheres trabalhando em infraestrutura, conhecemos a Juliana, conhecemos o Álvaro, e pensamos, por que não juntarmos nossos esforços? E sabendo, né, que existe muito pouco desse conteúdo em português, principalmente, pensamos, e o Álvaro, como vocês viram, ele fala 3 línguas, eu acho que são 3, né, Álvaro? Inglês, espanhol e português, e fala muito bem português, então a gente ficou super animada quando ele falou, não, eu topo, vamos fazer junto, vamos fazer acontecer. Ele já fez essas sessões várias e várias vezes pela VMware IT Academy, e é um prazer enorme a gente estar podendo disponibilizar isso para vocês agora através da Brazilians in Tech e da CISA Minas. Hoje a gente vai falar sobre conceitos básicos de nuvem e virtualização. Bia, eu vou deixar você se apresentar também. Meu nome é Mariana Carvalho, eu sou uma das cofundadoras da Brazilians in Tech e também sou engenheira de soluções da Dell Technologies aqui em Boston, Massachusetts. Como a Mari falou, eu sou a Bia, e eu também estou muito animada de estar aqui, de poder fazer de promover esse conteúdo, né, principalmente em português, que a gente sabe que existe, né, uma dificuldade muito grande da gente obter conteúdos técnicos na nossa língua nativa. Muitos dos conteúdos estão em inglês, ou enfim, estão em um idioma que não é o nosso. Então, a gente poder se reunir, compartilhar um pouco do que a gente sabe e também aprender com vocês. A gente está super aberta a aprender aqui também. A gente vai explicar um pouquinho algumas coisas, mas se vocês puderem complementar, vai ser super bem-vindo, tá? A gente está aqui para fazer uma troca. E eu trabalho na área de infraestrutura, atualmente eu trabalho na B2W Digital, e eu sou membro da comunidade CISA de Minas, que é uma comunidade voltada para incentivar mulheres a participarem mais, né, a ingressarem e a se manterem também na área de infraestrutura, que é uma área que a gente ainda não tem tanto a participação de mulheres, mas a gente está aqui super aberta para poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe e acolher e incentivar cada vez mais a participação de mulheres na área de infraestrutura, tá? Acho que pode passar o slide. E hoje a gente vai falar sobre virtualização, né, que é um tema que está super ligado à tecnologia em geral, mas não só, principalmente à infraestrutura. Então, a gente considera que é importante falar sobre virtualização, porque grande parte da tecnologia, né, que a gente conhece hoje, ela existe do jeito que é por causa da virtualização. Então, certamente aí a criação da nuvem, por exemplo, é um fator que está super ligado à virtualização, né, não é a mesma coisa, mas está super ligado. Então, a gente entender o que é a virtualização, entender qual o impacto dela na forma como a gente vem criando ambientes e também criando soluções para os nossos clientes e usuários é muito importante. Acho que pode passar. E a gente hoje vai começar falando, né, sobre os benefícios da virtualização, né, o que é importante, por que é bom, né, por que é bacana. A gente vai descrever para vocês o que é a virtualização, vai entrar um pouquinho a fundo no conceito, né, de máquina virtual, hypervisor, vai falar hypervisor tipo 1, tipo 2. A gente vai descrever como é que são os data centers e os data centers virtualizados e também vai dar um overview para vocês de algumas tecnologias da VMware, que é uma empresa super bacana e que tem um grande foco aí em virtualização. Exatamente, teve um papel muito grande nessas mudanças que a gente teve ao longo dos anos, né, na forma que a gente usa virtualização no mercado. Então, acho que agora eu vou passar a palavra para a Mari, que vai começar a dar para a gente aí conceito de data center. Obrigada, Bia. Então, o primeiro tópico que a gente vai entrar agora, e, gente, eu vou pedir para vocês, eu sei que está todo mundo, a gente não consegue ver vocês, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, como eu e Bia somos as duas, nós vamos fazer a apresentação, enquanto eu estiver apresentando, a Bia também vai ficar no chat respondendo. Então, se vocês tiverem dúvida de algum conceito, e vice-versa, na hora que ela estiver apresentando, eu também vou estar respondendo. Se vocês tiverem alguma dúvida do que a gente está falando, coloca no chat.
E vamos fazer isso ser bem interativo, acho que é muito mais bacana quando é interativo. Então, a gente vai passar pelos conceitos. Se eu fazer alguma pergunta, vocês puderem colocar com 1, 2 palavras no chat, eu acho que é super legal também para a gente poder entender o quão familiarizadas as pessoas da sessão estão com os conceitos que a gente está colocando aqui, tá? Então, vamos lá, bem interativo. Bom, o primeiro tema é o que a gente mais ouve, né? Quando eu entrei na área de infraestrutura, quando eu fiz o meu primeiro estágio, foi na FedEx em 2017, eu não tinha ideia do tamanho que um data center pode ter. Pode ser do tamanho de um laboratório, pode ser gigantesco. E a gente ouve muito na internet, né, e na indústria falando quando tem vazamento de informação, por exemplo, ou quando tem algum problema em algum data center. Muitos dos data centers ou centros de dados, eles têm também os seus endereços bem privados, né? Nem todo mundo sabe onde fica o data center do Facebook, nem todo mundo sabe onde fica o data center do Google, dessas empresas grandes de tecnologia também, por questões de segurança. Mas quando a gente pensa em centro de dados, a gente pensa, quando a gente fala sobre nuvem principalmente, tem até uma piada, né, que fala, a nuvem é simplesmente um servidor físico rodando em algum lugar, e é simplesmente esse o conceito mesmo, a Bia vai falar mais para frente no próximo tópico, mas tem muito a ver com o que é fisicamente o centro de dados. E aqui está escrito, ele é uma infraestrutura de hardware que suporta a virtualização. A gente vai falar nos próximos slides o que é a virtualização. Quando a gente pensa num centro de dados, ele está ali justamente para suportar as aplicações, para suportar todos os dados que estão alimentando aquelas aplicações. E quando a gente fala de aplicação, ela pode ser tanto applications, né, até um termo que as pessoas usam para aplicação que você tem no seu celular, tanto para aplicação que uma empresa usa como... Existem várias aplicações na área de medicina, de healthcare, na área de saúde, que é para suportar o que as empresas fazem hoje. Então, quando você trabalha numa empresa hoje, você sabe que toda a sua informação de RH, ela está hosteada, ela está hospedada em algum servidor, e ela está ali porque uma aplicação está fazendo tudo aquilo ser possível, e tudo aquilo está sendo possível porque está sendo processado em algum lugar que é o centro de dados. E toda aquela informação que está lá está dentro de um banco de dados, que é a database, que também é o coração do data center, quando a gente pensa no data center, né? No centro de dados. Desculpa se a gente usar algumas palavras em inglês e em português, é que é um pouquinho difícil também quando a gente faz essa tradução. Mas voltando para o conceito do centro de dados, se vocês tiverem alguma dúvida, também coloca no chat. O centro de dados, ele é basicamente composto, tá? Não vamos entrar a fundo, até no guia de infraestrutura que a gente escreveu, tem mais a fundo o que é cada componente, mas o centro de dados, ele é composto pelo quê? Pelos servidores, que está conectado aos network, aos switches, né? A camada de network, que também está conectada aos clientes que estão recebendo a informação daquela aplicação, daquele aplicativo, e é sustentado por armazenamentos, por discos, enfim, dependendo do tipo de disco. A gente não vai entrar a fundo aqui. Mas deu para ficar claro as camadas que tem dentro de um centro de dados? Eu acho que tem uma imagem aqui, essa é um PowerPoint da VMware, mas acho que ele está bem explicado, né? O storage, que é o armazenamento, está conectado aos servidores também, que por sua vez está conectado aos switches de network, e dessa forma ele compõe todo o data center, ou o centro de dados. E dentro do centro de dados também existe, obviamente, toda uma segurança física, e essa segurança também é apropriada, ela também, quando você vai construir um data center, você também está preocupado em colocar, porque os servidores, eles esquentam muito, então você tem que colocar o condicionamento de ar para que os servidores consigam performar legal. Então, aqui, acho que está focado no processamento, armazenamento e redes. Os sistemas de computação que a gente vê dentro de um centro de dados, quando a gente fala sobre servidor, é realmente o que está processando as aplicações que estão ali. Então, aqui a gente pode ver que existem 3 tipos de servidores, tá em inglês, mas uma é a torre, o outro é quando a gente tem o Rack Mounted Compute System, que eles estão todos juntos para formar um Rack Mounted. Eu não sei se tem alguma outra tradução, Bia, mas eu acho que na indústria se fala assim mesmo, né? E tem o servidor por si só, que é o Blade Compute System também.
A principal diferença quando a gente pensa de um servidor para um PC é na interface. O PC, quando você acessa hoje, ele tem uma interface mais amigável, que é aquela que está para o usuário. Os servidores, obviamente, você consegue acessar pelo command line, né, pela linha de comando, e você consegue fazer os processamentos ali, você consegue fazer as tasks que você quer ali. Então, essa é a maior diferença entre o PC e o servidor. Obviamente, quando a gente fala sobre servidor também, ele é composto ele tem todos os seus NIC cards, ele tem todas as ports, né, as portas que vão conectar com o sistema de fora, ele tem também o processador, dependendo da quantidade, e também tem a memória RAM, enfim, tem todos os outros componentes. Eu acho que a gente não colocou nenhum chart aqui para não entrar muito profundamente no servidor em si, mas essa é o sistema de computação que está dentro do servidor, quando está dentro do centro de dados, quando a gente fala sobre a camada de servidor, tá? Aí a gente tem a camada de redes, né, ou networking, que ela é responsável por fazer tanto a gente chama, né, tanto a comunicação East-West Traffic, que é quando os servidores se conectam entre si, quanto North-South, que é quando se conecta entre as camadas, passando por cliente, servidor, networking, servidor e storage. O que a gente está vendo aqui agora, tem alguns tipos, né, de hardware. Quando a gente pensa em networking, na parte de network, a gente pensa em switches, a gente pensa em roteadores, tem também o componente que é o componente de firewall, muitas vezes, pode ser software defined também, pode ser tanto na camada do network quanto a camada do computador em si, do client em si. A gente também não vai entrar em firewall muito em profundidade, mas aqui são os hardware que suportam a rede. Bia, você quer fazer algum adendo aqui? Não, acho só que tá perguntando perfeito. porque a gente essa parte eu lembro que do livro também você construiu. Álvaro, você quer falar? Temos uma pergunta no chat que qual é a principal diferença entre um switch e um router? Você quer responder? Eu? Não, vocês. Eu. Tá. O router, ele é responsável por rotear. O switch ele vai estar conectado aos servidores e ele vai ser responsável justamente por a camada entre o servidor e o cliente. E o roteador, ele vai ser responsável como que eu falo? Em propagar isso para todos os outros clientes. Então, o roteador, ele está mais centrado em spread. Como que eu explico, Bia? Mais spread para todos os clientes, enquanto o switch ele pode ser também alocado para um determinado isolamento de servidores ou de storage. É isso, tipo, o switch a gente geralmente usa ele mais para criar a rede, o roteador mais para conectar. Acho que essa é a melhor, assim, a grosso modo é mais, é bem isso mesmo. Isso. Para o armazenamento, né, a camada de armazenamento do centro de dados, quando a gente pensa em armazenamento, a gente tem que ter certeza que ele não vai ter nenhum tipo de falha. Obviamente, nem sempre isso consegue ser feito, então a gente tem maneiras de proteger os discos, que eu vou explicar, acho que no próximo slide, mas quando a gente fala sobre armazenamento, sempre ele tem que estar sempre disponível para poder estar escrevendo e lendo aquele dado que está armazenado dentro do storage, né? Armazenado dentro do disco em si. Então, ele tem que estar sempre disponível para passar isso para o servidor, né? Para o cliente que está acessando na camada de cima. E ele também tem que ser redundante, ou seja, ele precisa estar protegido para que ele esteja não somente gravado nesse disco, mas se esse disco falhar, o outro disco vai conseguir tomar conta, né, take over, ele vai conseguir tomar conta e continuar para que exista continuidade, né, e consistência
da informação chegando para o usuário final que está lendo aquele dado. E aqui é justamente isso. Deixa eu ver se eu consigo até fazer uma anotação. Eu gosto da Annotate, deixa eu ver se vai dar. Bom, quando a gente fala sobre proteção de dados dentro do disco, a terminologia a gente fala RAID, né? Redundant Array of Independent Disks, e eles são discos rígidos ligados entre si para que criem um grande volume de armazenamento redundante. Existem 3 tipos. Mirroring, que é o espelhamento. Então, imagina esse disco que está aqui, ele vai ter exatamente a mesma informação desse disco que está aqui. Ou seja, quando você vai comprar um storage, né, no meu caso, como eu trabalho na Dell, a gente vende storage, daí a gente venderia para a empresa, por exemplo, que a Bia trabalha, então aí que estão as similaridades do nosso job, né, do nosso trabalho. Então, o mirroring é todo dado que está aqui, ele está nesse disco, ele vai estar nesse disco. Então, se esse falhar, esse daqui vai ter toda a informação, beleza, não vai ter nenhuma disrupção aí. Striping é quando as informações que estão nesse disco, ela está stripe desse para esse, que é o que a gente chama de RAID 0. Então, tem as informações que estão nesse e tem um pedacinho da informação que está nesse também. Se acontece alguma coisa com esse dado, esse daqui consegue rebuild, ele consegue se recriar no outro RAID. E quando a gente fala sobre parity, aí que entram os RAID 5 e o RAID 5 e o RAID 6. Como fala em português? É RAID também, né? Ou RAID? Tipo RAID. RAID. RAID, mas... tá. Ok, tranquilo. Então, por exemplo, vamos pensar que a gente não considerem isso aqui que está escrito aqui, tá? Bom, quando a gente tem o RAID 5 é sempre 4, por exemplo, não é sempre, tá? Mas é sempre 4 mais 1. Então, quando a gente fala no RAID 5, eu vou ter um disco aqui, eu vou ter um disco aqui, outro disco aqui, outro disco aqui, e eu vou ter mais um disco aqui. Eles estão juntos, eles estão oferecendo os mesmos blocos, ele está mandando a mesma informação para o cliente. Eu estou acessando, eu quero ler aquele dado, eu quero escrever aquele dado, tá? Então, ele vai estar escrito aqui, por exemplo, vai estar escrito deixa eu lembrar, A, B, C, D. E imagina que aqui vai estar escrito E, tá? Esse aqui, calma, deixa eu voltar. Aqui. E aqui vai estar a soma do A, B, C e D, tá? A mesma coisa vai estar aqui, B, A, C e D. Então, o que acontece é, se acontecer alguma coisa com esse disco aqui, esse disco que a gente chama de parity, ele ou pareado, né? Acho que em português é pareado, ele vai ser responsável, porque ele vai ter a somatória do A, do B, ele vai ter o A aqui, né? Então, ele vai ser responsável a gente perdeu o A nesse primeiro disco. Ele vai ser responsável em take over, né? Ele vai conseguir recriar o que foi perdido aqui. E então, quando a gente fala de RAID 5 ou RAID 5 ou 5, é justamente a possibilidade de perder um disco. E RAID 6 é a possibilidade de perder 2 discos. Então, quando a gente pensa em RAID 6, é para aquelas aplicações ou para aqueles dados que a gente tem uma proteção maior do que o RAID 5, tá? Ficou claro? Eu não estou acompanhando as perguntas. Temos uma pergunta desse. Pode explicar de novo o que é o striping? Sim. Tá. O striping está até escrito, deixa eu
usar o draw. Está até escrito aqui. No striping, você não tem uma proteção tão grande quanto você tem nos outros, tá? Ai, eu não estou conseguindo. Espera um segundo. Bom, tá. No striping, você não tem uma proteção tão grande quanto você tem no RAID 1. Então, se você perde esse bloco aqui, você vai ter falha nos discos. Por isso que o recomendado para a gente fazer, quando tem uma aplicação ou um banco de dados, né, que você não queira perder, você geralmente usa o 5 ou o 6. Porque nesse caso, tá vendo que você tem o bloco 1 nesse disco, mas você não tem o bloco 1 nesse disco. Nesse caso, eu diria que o RAID 0, ele tem a menor proteção desses 4, mas também ele faz com que você não precise comprar tantos discos assim, você não precise ter tantos discos assim. Então, quando você pensa no dado que foi escrito aqui, ele vai escrever nesse disco, mas não vai escrever nesse. Então, a gente usa, geralmente, tem um outro tipo de RAID, que eu sei que não está colocado no slide, mas é o RAID 10. Que é quando você faz mirroring mais o striping. Quando você faz o mirroring mais o striping, também é um outro tipo de proteção que talvez... Bia, você diria que é mais protegido ainda do que o RAID 5 e o RAID 6? Do que o 5 e do que o 6? Eu acho, não? Sim. Quando a gente faz o RAID 10. É porque não está aqui. O RAID 10, ele dá mais proteção. Porque, querendo ou não, quando você tem o RAID 1, não sei quem fez essa pergunta, você está fazendo espelhamento. E aí você está colocando... Você tem que ter, daí no seu data center, você vai ter que ter certeza que a quantidade de armazenamento e o quão grande é o seu disco, ele é capaz de suportar a falha de um disco para o outro, tá? No chat temos outra definição também que diz que no striping os dados são divididos entre os dois discos e em caso de perda se considera que você perde aproximadamente metade dos dados. Sim. Exato. É que estou e também, sem meus depende óculos, de quantos você tem. Sim. Não, tá ótimo. Acabei de ver que ela colocou no chat, Patrícia. E depende também de quantos discos você vai ter no seu componente de discos, no seu total de discos. Sim, tem um ganho de performance. Exato. Deixa eu ver se eu consegui apagar tudo. Bom. Então, aqui é o tipo de proteção que a gente consegue dar para o disco em si. Agora, falando um pouco como o disco ele é escrito e ele é lido, né? E aí a gente vai entrar um pouquinho na parte de protocolo, que eu acho que é o próximo slide. Quando a gente tem dois tipos de armazenamento. Um armazenamento ele é em nível de bloco, ou block, né? Dependendo do tipo de material que você está lendo. Ou ele tem um armazenamento que é do nível de file, ou de arquivo. No armazenamento de nível de bloco, os dados são gravados, eles são acessados a partir de volumes de armazenamento. E a gente chama de LAN. Eu não sei se tem uma terminologia em português ou se é a mesma coisa, Bia. LAN. L-U-N. Eu conheço pela mesma coisa. É a mesma coisa, tá? E quando a gente tem o tipo de armazenamento de nível de arquivo, os dados também, eles são gravados em discos, mas eles são acessados nos sistemas de arquivo padrão. Então, aqui, basicamente, quando a gente pensa em banco de dados, geralmente eles são diferentes formatos, né? E aí eu também não quero entrar muito profundamente, mas eles são armazenados, de certa forma, como bancos de dados, como Oracle, para quem está familiarizado com Oracle, ou com SAP, né? SAP, SAP, e outros tipos de banco de dados. Quando a gente fala sobre nível, o nível de arquivo, né, ou file, ele pode ser tanto file share, que daí eu também não sei se tem a terminologia em português, né, mas assim, file share,
ou SMB, que é um protocolo para acessar arquivos Windows, por exemplo. Então, existem várias nuances, né? Quando a gente pensa em bloco e arquivo, é justamente a maneira com que o cliente vai acessar o arquivo, vai retornar isso para o servidor e a maneira com que ele vai escrever de volta para o storage, né? Para o armazenamento. Nos dois tipos a gente consegue fazer RAID, tá? A gente consegue fazer RAID, que é assim, né? Não tem uma grande diferença aí. A única coisa que vai variar drasticamente é quando a gente faz algum tipo de redução de dado ou data reduction, quando a gente precisa, por exemplo, imagina uma tabela de banco de dados, você está usando isso, você está armazenando no banco de dados da Oracle, por exemplo. Quando você faz isso, é muito mais fácil para o sistema conseguir reduzir o arquivo e limpar os zeros que existem entre todas as informações. Quando você faz isso para um arquivo, principalmente quando a gente fala sobre imagem, ou quando a gente fala sobre vídeo sendo armazenado, ou quando a gente fala sobre PDF sendo armazenado, é mais difícil a gente encontrar, porque eu sei que alguém comentou sobre performance também, é muito mais a gente fazer com que isso seja enxuto, né, shrink, que ele seja reduzido dentro dos discos. Faz sentido? Eu espero que tenha feito sentido o que eu falei. Tá. Sim, sim. Tá ótimo. Às vezes é difícil por conta principalmente da terminologia, né, e dos nomes, então eu também não quero falar e me confundir, tá? Então existem esses dois tipos de arquivo, quando você vai ler e escrever, tanto pode ser bloco quanto file, bloco ou arquivo, tá? E aí, indo um pouquinho como eles são lidos, indo um pouquinho para como isso é armazenado e os protocolos que são usados, a gente vai entrar nisso. A gente tem o Direct Attached Storage, que é o dispositivo de armazenamento, ele está diretamente conectado a um servidor a nível de bloco, tá? Que é esse menininho que vocês podem ver aqui. Eu adoro essa imagem de anotação, que você pode ver aqui. Mas nesse caso, como vocês podem ver, ele está bem isolado, né? Então, ele vai ter esse acesso aqui, somente o cliente dele vai ter esse acesso, ele vai estar isolado. Então, a gente chama de DAS, né? Que é Direct Attached Storage. Quando a gente fala sobre esse daqui também a nível de bloco, e o SAN também é a nível de bloco, tá? Então, essa matriz é fácil de lembrar. DAS é desse jeito, e o SAN é também a nível de bloco. Quando a gente cria uma Storage Area Network, é justamente para não deixar com que somente um servidor acesse aquele armazenamento ou aquele storage. Então, você consegue criar essa rede, que é essa Area Network voltada para storage. Então, você consegue ter um armazenamento aqui, você consegue ter outro armazenamento aqui, e você faz com que cada servidor desse consiga ter acesso a múltiplos storage arrays, né? A múltiplos armazenamentos. E isso foi uma evolução, né, da criação. Antes você conectava, hoje, quando você conecta um hard drive, é basicamente o seu Direct Attached Storage. E quando você tem vários servidores conseguindo conectar aquilo, você tem uma SAN, você está criando uma área network para o seu storage. E o NAS eu deixei para depois, que é a nível de arquivo, que é justamente a Network Attached Storage que está ali, que é a conexão em rede. Também, quando você pode ter acesso aos seus arquivos dentro do NAS, que vai ser responsável por dar para o cliente, dar para os servidores, depois do servidor para o cliente, os arquivos em si. Então, quando a gente fala sobre protocolo, que é o próximo, é para isso. Eu vou passar para o próximo slide. E essa diferença, ela precisa existir, Bia, eu não sei como eu estou em tempo, mas eu acho que eu preciso acelerar um pouco, né? Mas é justamente como
como você acessa o arquivo. Então, no SAN, você vai acessar por um tipo de protocolo, que é para acessar bloco, e no arquivo, que é o file, você vai usar um outro tipo de protocolo. Deixa eu apagar aqui. Então, quando a gente fala sobre nível de bloco, por exemplo, a gente tem Fiber Channel, a gente também tem Fiber Channel over Ethernet, que daí é quando você tem o seu cabeamento de Fiber Channel e também passa pelo um IP switch. E você tem o iSCSI, ou SCSI, que também é para acesso a bloco. Quando a gente fala, deixa eu ver se tem aqui quando fala sobre file, não tem, mas quando a gente fala sobre file, os protocolos de file chamam-se CIFS ou NFS, tá? Esses são os dois, que um é para Linux e o outro é para Windows. Deixa eu ver se eu consigo. Enfim, vou colocar aqui, CIFS, NFS, nível de arquivo, só para vocês lembrarem, para quem depois quiser procurar mais sobre. E aí, quando a gente vai, né, a gente tem aqui, eu tenho, por exemplo, 50 terabytes de data, 50 terabytes de capacidade que eu posso provisionar para o meu servidor. A minha aplicação, ela precisa de 25, mas eu vou estar conectado a um storage que está me dando 50. Usable, tá? Que pode ser usado, tá? Não raw. Raw. Quando a gente fala sobre provisionar isso para o servidor, a gente tem essa terminologia chama aprovisionamento espesso. A primeira vez que eu vejo esse termo, porque em inglês a gente fala thick provisioning, né, que é o aprovisionamento espesso, ou a gente tem o thin provisioning, que é... Qual que é a tradução de thin? Thin, fino, né? Qual que é a tradução, Bia, de... Como que é a terminologia? Fino? Acho que sim, não tenho bem certeza. A gente fala assim, né? Não, tudo bem. Tudo bem. Porque aprovisionamento espesso é justamente, eu vou ler, né? Isso aqui é um espaço em disco que ele é pré-alocado para um servidor ou uma máquina virtual, e também significa que o espaço lógico fornecido pelo particionamento é igual à quantidade de espaço físico. Então, é o seguinte, eu estou falando que eu estou te dando 50 terabytes de capacidade e eu estou provisionando isso para você. Você só pode usar 50. O Thin Provisioning, T-H-I-N, ele eu vou colocar aqui no chat, Thin Provisioning, a gente vai mentir para o servidor. Eu vou falar para o servidor que eu tenho 150 terabytes, mas na verdade eu só tenho 50, mas eu estou falando para ele que eu tenho mais, porque eu sei que não necessariamente ele vai usar. A gente não tem a explicação aqui do Thin Provisioning, mas é basicamente isso, você mente para o servidor falando que você tem mais, porque você pode ganhar isso de outras formas dentro dos discos, como eu falei, dependendo se for um disco all flash, se for um disco SSD, é mais fácil de você conseguir ver essas reduções, né? Esse data reduction nesses tipos de disco. Mas eu também não vou entrar a fundo. O que é importante vocês saberem aqui é o aprovisionamento espesso, que é quando a gente está dando para o servidor o que está escrito lá, e é isso. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que era o mundo antes da virtualização, e a Bia vai entrar sobre o mundo depois da virtualização, e a gente vai falar sobre o conceito de virtualização. Eu espero que tenha ficado claro o que é o data center, as 3 principais camadas de um data center, ou 4, né, com os clientes, mas as 3 principais, que é servidor, network e armazenamento, e como eles se comunicam entre si, e os tipos de dado, né, que é o block ou file, que ele pode ser lido dentro dessas camadas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no chat também. É importante a gente falar também que a gente vai entrar a fundo sobre armazenamento em redes nas próximas outras 2 sessões, para quem tiver interesse, tá? Os benefícios da virtualização, eles são
ele permite que os computadores sejam mais eficientes de maneira padronizada, e computadores que usam virtualização, eles conseguem otimizar os recursos de computação que está sendo provisionado. Então, basicamente, lembra aquela imagenzinha desse menino que eu mostrei aqui? Que ele está com esse storage attached ao computador dele? Quando a gente pensa sobre isso, esse daqui está bem isolado. Então, o mundo antes da virtualização, ele era isolado. Ele tinha somente um servidor aqui, conectado a um storage, outro servidor aqui conectado a outro storage. Se esse daqui tinha 50 e esse departamento aqui de finanças estava usando só 20 e ele tinha os outros 30 disponíveis, esse departamento aqui poderia estar usando 45 de 50, ele ia precisar de mais disco, mais capacidade de armazenamento, ele não ia conseguir, ele ia ter que adicionar mais storage aqui, mais armazenamento, e estaria esses 20 aqui dando bobeira. Então, a virtualização, ela chegou justamente para fazer com que os recursos possam ser otimizados, e como está escrito lá também, padronizados e melhor utilizados pelas empresas, pelos centros de dados, tá? Eu vou voltar naquele slide e a gente vai dar continuidade do que é a virtualização. E aqui tem uma perguntinha, né? Você já desejou poder se clonar, você poder fazer várias coisas ao mesmo tempo? Ou você precisa de mais horas no seu dia? Você pensa que você seria mais eficiente? Você conseguiria fazer mais? Acho que a resposta seria sim. E é aí que entra o que é a virtualização. Então, eu vou passar para a Bia, para a gente entrar. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vai colocando no chat que eu vou ficar disponível para responder. Obrigada, Bia. Imagina. Acho que foi super esclarecedor. E antes da gente entrar, né, especificamente no conceito de virtualização, a gente vai falar sobre dois componentes que estão, assim, super ligados a esse conceito de virtualização, que são o software e o hardware. Eu acho que todo mundo que está aqui nessa call está usando algum dispositivo, né, para poder assistir a call, para poder interagir também. Então, esses dispositivos, né, que nós estamos usando, eles são todos compostos por software e por hardware, né? O software a gente conhece, né, por ser a parte lógica. Então, o sistema operacional, os programas que estão instalados, os aplicativos, tudo isso é software. Já o hardware é a parte física. Então, memória RAM, processador, placa-mãe, tudo isso é a parte física, né, do seu dispositivo, teclado, monitor. E é super importante, né, a gente entender que o software e o hardware estão, como é que eu posso dizer? Eles se complementam, né? Porque se você tem o seu computador aí e você não tem, sei lá, um sistema operacional instalado, não tem programas instalados, ele vai ser só hardware sem muita vida, né, digamos assim. E o software sem um lugar para ser executado é só um conjunto ali de instruções que, né, estão ali ao vento, digamos assim. Então é importante entender como o software e hardware se complementam, porque a virtualização é uma camada de abstração entre o hardware e o software, tá? Então, agora que a gente já falou, né, do que é software e hardware, pode passar, Mari, por favor. Pode passar de novo, né? Tá parado em software e hardware aqui para mim. Ah, tá? Ops, aqui. Aí, isso, obrigada. Uhum. Então, agora que a gente já entendeu, né, o que é software e o que é hardware, a gente consegue entender melhor o que é a virtualização e quais são os seus componentes, né? Então, tipo assim, a grosso modo, né, com a virtualização de servidores, especificamente, a gente consegue executar várias VMs dentro de uma máquina física. Ou seja, né, com a virtualização a gente consegue rodar várias aplicações em uma quantidade menor de servidores, né? A gente consegue criar ambientes, de certa forma, de uma maneira mais ágil, mais eficiente, com um risco muito menor e com uma facilidade maior de gerenciamento. Porque antes, né, se a gente precisava criar um ambiente com, sei lá, 20 servidores físicos, né, para executar, sei lá, 20 aplicações diferentes, agora a gente não precisa mais, né, dependendo do porte da aplicação. Então, eu consigo executar várias aplicações em máquinas virtuais diferentes dentro de um servidor, né? E quando eu estava, né, dando uma olhada num conteúdo sobre virtualização, até mesmo para
eu queria trazer cases reais, né, de empresas para vocês, e eu vi um vídeo que um cara deu um case da Telefônica, né, na Europa. Ele contou no vídeo que a Telefônica na Europa tinha, antes de virtualizar o seu ambiente, cerca de 18 mil servidores no seu parque. E depois que eles virtualizaram, eles diminuíram para 6 mil. Então, a gente vê, né, o quanto de energia, de recurso, de máquina, de tudo, né, que eles conseguiram reduzir. Então, para a gente, né, que trabalha com isso, é super importante ter um ambiente otimizado para que a gente consiga ter uma facilidade, né, maior de gerenciar, além de, consequentemente, até contribuir com o meio ambiente, porque se a gente consome menos energia, menos refrigeração, o meio ambiente também agradece, né? Então, a grosso modo, né, a virtualização é isso. E você pode estar se perguntando, né, tá, como é que eu consigo colocar várias máquinas virtuais dentro de uma máquina, né? O que é uma máquina virtual? Mari, passou para mim, por favor. Uma máquina virtual, ela é um ambiente, literalmente, né, como diz o nome, virtual, que a gente, como é que eu posso dizer? Que funciona, né, com o seu próprio, com seu próprio sistema, né? Então, tem seu CPU, memória, interface de rede, armazenamento, e quando a gente usa, né, máquinas virtuais, a gente consegue aí utilizar vários sistemas operacionais distintos simultaneamente no mesmo computador, né? Então, através do uso das VMs é que a gente consegue fazer uma otimização aí no nosso ambiente, né? Então, assim, resumidamente, uma VM, ela pode ser considerada, né, um computador dentro de outro computador, tá? E agora é o intervalo, né? Se eu não me engano, Mari, a gente vai fazer uma pausa de 5 minutos, porque a gente sabe que até aqui a gente, né, já compartilhou bastante conteúdo, e para não ficar muito pesado, a gente vai fazer essa pausa de 5 minutos para vocês conseguirem tomar água, ir ao banheiro rapidinho, e aí a gente volta dando continuidade ao restante dos assuntos, tá? Aproveitando aqui na tela estão os QR Codes do nosso canal no Discord. A gente criou um canal no Discord para que vocês, se quiserem, né, possam entrar e compartilhar com a gente, né, dúvidas e até mesmo conteúdos sobre o evento, sobre virtualização, sobre tecnologia em geral, tá todo mundo super convidado. E também tem o QR Code do guia de infraestrutura de TI que a Mari falou lá no comecinho, né, da apresentação, que a gente escreveu juntas recentemente. Então, é um conteúdo bem legal, em português, gratuito, para quem quer conhecer mais sobre infraestrutura. A gente fala sobre diversos desses temas e que a gente está falando aqui, né? Então, a gente falou lá de virtualização, falou de redes, de uma maneira bem, como é que eu posso dizer, explicadinha. E tem várias referências, várias dicas lá. Então, para quem quiser conferir, é só escanear também o QR Code. E a gente volta daqui 5 minutinhos. Então, 7h55, pode ser? Uhum. Beleza, então, gente. Já voltamos.
Pessoal, a gente já está começando a voltar, tá? Dá mais uns minutinhos para quem quiser pegar água, ir ao banheiro. É bom, porque isso de apresentação virtual, né, de encontro virtual, é importante fazer pausa, mesmo assim, né? Porque, querendo ou não, você está numa reunião, então você tem que dar uma pausa para poder voltar, senão fica muito cheio. Se fosse o meetup mesmo, né, presencial, essa é a hora que todo mundo ia pegar lá o salgadinho, ia ao banheiro. Dá para fazer o networking, né? Exato. Então, se vocês quiserem também colocar LinkedIn de vocês no chat, enfim, usa esse momento como para vocês se conhecerem, tá? Networking e tudo mais. Vão ser várias sessões de hoje até o final do mês de novembro, então, por favor, conversem entre si, acho que é legal também para a gente se conhecendo. A gente vai voltar, então, agora, né, Bia, por conta do nosso tempo. A gente vai tentar deixar as perguntas do que eu conseguir responder, então eu vou fazer isso, qual que eu conseguir responder, eu coloco, e a gente deixa para o final também, tá? Só para a gente tentar ser bacana com o tempo, porque o pessoal, né, até 7h30, até as 8h30. Com você, isso. Bia. Tá bom, obrigada. Pode passar, por favor. Agora a gente vai começar a falar, né, do Hypervisor. O Hypervisor é o coração da virtualização. Passa para mim, por favor. O Hypervisor, né, é uma camada de software que fica aí localizada, né, entre o hardware e as máquinas virtuais, né? Então, ele é responsável por fornecer os recursos tipo storage, CPU, memória, rede, da máquina física para a máquina virtual, né? Então, ele também permite que vários sistemas operacionais possam ser executados no mesmo host. E a gente tem hoje em dia dois tipos de hypervisor, né? O hypervisor do tipo 1 e o hypervisor do tipo 2. O hypervisor do tipo 1, ele é conhecido, ele é chamado, né, como hypervisor bare metal, e ele geralmente é executado diretamente no hardware do host para gerenciar os sistemas operacionais convidados, né, digamos assim. Esse tipo de hypervisor, ele geralmente é mais comum, ele é mais utilizado em data centers, né? E um exemplo de hypervisor do tipo 1 da VMware é o VMware ESXi. Já o hypervisor do tipo 2, que ele é conhecido como hosted ou hospedado, ele geralmente é executado como um sistema operacional, assim, ou como um sistema, né? Desculpa, ele é executado no sistema operacional como se fosse um programa do computador. Então, ele é geralmente mais utilizado por nós, usuários comuns, que queremos executar aí vários sistemas operacionais, por exemplo, na nossa máquina, no nosso notebook, enfim, ele é bem mais para, como eu posso dizer, talvez um uso doméstico, né? E um hypervisor do tipo 2 da VMware é o VMware Workstation, que inclusive a gente vai conhecer, vocês vão ver a carinha dele aqui, quem nunca viu, daqui a pouco, tá? E quando a gente cria, né? Mari, pode passar, por favor. Quando a gente cria máquinas virtuais, várias informações ficam salvas, né, em arquivos, né? Então, esses arquivos, eles têm aí dados da máquina que você criou, então, se você quiser, é possível você exportar e mover aí as VMs entre hosts. E esses arquivos, eles geralmente são criados pelo hypervisor e são armazenados em um diretório específico, tá? Então, aqui a gente tem até alguns exemplos de uns arquivos de VM, né? A gente tem arquivos de log, arquivo de disco, snapshot, arquivo de configuração. E agora eu, inclusive, vou mostrar para vocês, deixa eu só ver aqui, eu vou mostrar para vocês, Mari, vou compartilhar a minha tela. Você pode parar aí rapidinho? Obrigada. Cadê? A hora de compartilhar a tela é sempre traumática, né? Você nunca sabe o que você vai compartilhar. Mas vamos lá. Aqui eu tenho a minha máquina, e aqui eu acabei de falar dos arquivos da máquina virtual. Eu tenho uma máquina virtual já criada no meu ambiente, e aqui eu tenho um diretório com todos aqueles arquivos que eu acabei de exemplificar, né? De falar para vocês. E aqui está o VMware Workstation.
que eu falei para vocês, que é um hypervisor do tipo 2, né, que a gente citou. E aqui a gente consegue, né, gerenciar as máquinas virtuais que a gente já tem no nosso ambiente. Então, aqui eu já tenho uma máquina virtual, né, com o Ubuntu funcionando, que eu uso para várias coisas. E eu vou criar uma nova máquina também, né, com o sistema operacional Ubuntu. Quando eu vou criar uma máquina virtual, né, eu preciso ter a imagem do sistema operacional que eu quero utilizar. Então, nesse caso, eu fui, né, na internet e baixei a imagem do Ubuntu, né, a ISO do Ubuntu. Ela está aqui no meu diretório download. Eu já, né, ele já está configurado aqui, mas eu posso mostrar para vocês. Aqui. Em seguida, eu coloco aqui as propriedades, né, de nome e senha que eu quero... que eu quero para minha máquina. Aqui, esse nome, né, da máquina virtual é o nome que vai aparecer aqui nesse display, né? Aqui do lado esquerdo da tela eu tenho essa casinha aqui com a home, né? E tem aqui essa outra máquina com o Ubuntu 64-bit, e aqui eu posso escolher o nome que eu quiser para aparecer ali. Então, eu posso botar Ubuntu, sei lá, Lab, né? Que a gente está criando aqui. Então, e aqui é onde eu posso selecionar o local para fazer, né, para salvar aí as informações da minha máquina virtual, né, todos aqueles arquivos que a gente comentou anteriormente. Então, agora eu seleciono, né, os recursos, né, a partir de disco. Aqui ele já está recomendando 20 GB, então eu vou deixar 20. E aqui também eu posso customizar mais ainda, né, os outros recursos de hardware. Então, memória, processador, adaptador de rede, tudo isso você pode editar antes de configurar, e também depois, se você precisar editar, precisar expandir, você pode fazer isso, tá bom? Eu não vou mexer em nada, eu vou deixar do jeito que tá. E aqui ele tá marcada a opção de ligar a máquina depois que ela for criada. Quando eu der o finish, eu vou começar, vai começar aí o processo, né, de criação da máquina com todo com o sistema operacional que a gente selecionou, que é o Ubuntu. E esse processo, ele não demora muito, tá? Só que eu não vou ficar aqui compartilhando a tela com ele até o final, porque a gente está com o tempo corrido, mas a gente quis mostrar para que vocês entendam que é um processo que a gente consegue fazer com alguns cliques e algumas configurações bem básicas, tá? Então, eu até consigo mostrar para vocês, deixa eu minimizar aqui. Eu tenho aqui uma outra máquina que já está com o Ubuntu funcionando. Então, eu tenho aqui uma outra VM com sistema operacional diferente, né, do meu sistema operacional do host. Tem um navegador nela, tem todos os componentes que eu teria se esse sistema operacional tivesse instalado diretamente na minha máquina, tá? Então, é isso. Vou parar de compartilhar aqui a minha tela e vou pedir para a Mari voltar com o slide. Você consegue parar de compartilhar? Isso, eu vou compartilhar a minha, então. Vou só fechar aqui as máquinas, porque senão a minha máquina vai começar a ficar ruim. Tá. E assim, de um modo geral era isso, né? Sobre o conteúdo sobre o que é uma VM, o que é um hypervisor. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui no chat. E acho que agora é com a Mari de novo. Eu vou continuar no centro de dados virtual. Bia, tem algumas perguntas no Q&A, na caixinha de Q&A. Se você quiser digitar a resposta, daí também todo mundo vê. Tá bom. Enquanto eu estou fazendo aqui. Bom, então a gente aprendeu, né, sobre o que é o centro de dados normal, centro de dados regular, físico. A Bia explicou o que é a virtualização e como o hypervisor ele é responsável, é o coração para fazer com que esse servidor ele seja provisionado de uma maneira a usar os recursos de maneira mais otimizada. E aqui tem alguns benefícios do centro de dados virtual. Os data centers, eles usam muito hardware e virtualização.
e torna o hardware mais eficiente. Recursos de computação, eles são mais aprimorados e assim eles resultam na maior disponibilidade de aplicativos, que foi o que eu comentei lá no início sobre redundância e disponibilidade. Tem menos trabalho, é necessário para monitorar o data center, porque ele está virtualizado, então é mais fácil de você colocar esses recursos de uma maneira mais user-friendly, né? De uma maneira mais palatável, amigável para o administrador. E tem o conceito de Software Defined Data Center, que é o centro de dados de software, que é o SDDC, e também tem alguns produtos da VMware, tem um produto da VMware que chama SDDC Manager, que é o responsável em criar esse data center virtualizado. E o hypervisor, nesse caso, ele agrupa os recursos físicos do data center em um data center virtual. E é justamente por isso que a gente vai estar começando a conversar nas outras sessões sobre a virtualização não somente do servidor, pelo hypervisor, mas também dos discos e do network. E aí aqui a gente vai entrar um pouquinho sobre o que é o vSphere. O vSphere é o hypervisor da VMware. Ele é um conjunto de tecnologia de virtualização planejado para o gerenciamento desses data center virtualizado para grandes corporações. Ele é, como a Bia explicou, um hypervisor de tipo 1. O vCenter, ele é um outro componente da VMware que é responsável por gerenciar o hypervisor dentro do servidor de gerenciamento, que é o manager servidor, o manager server, o servidor de gerenciamento, e o vSphere Client, que é um client que controla os servidores que está hosteando, né, que está hospedando o vSphere e também as máquinas virtuais. Então, o vSphere, quando vocês forem depois abrir o material do curso para pegar o badge, o vSphere, ele é o hypervisor da VMware. Então, por exemplo, quando eu vendo um servidor, eu coloco dentro desse servidor uma licença para o vSphere. Então, o cliente, ele paga pelo servidor e pela licença da VMware que vai estar hosteada, que vai estar embedded, né? Ela vai estar, acho que embedded é embarcado, né? Dentro do servidor físico. Aqui está um pouco da arquitetura do vSphere dentro do centro de dados e como ele conversa juntamente com o vCenter, que também está instalado em um desses servidores, e como ele está conectado a todas as outras camadas que eu expliquei lá atrás. Então, quando você tem um vSphere, você precisa instalar um vSphere, um hypervisor nesse servidor e assim por diante. O ESXi é o servidor da VMware para o vSphere, ele é o software tipo 1 da VMware, que ele está instalado diretamente no servidor físico e ele é responsável por criar essa camada virtual. E aí, com essa camada virtual, você pode instalar todas as suas virtual machines. Os componentes do ESXi, ele é Unix, e ele tem o VMware, que é o VM Kernel, que também está instalado, que é o que está instalado no servidor em si, tá? Então, aqui está um layoutzinho de como isso está instalado ou introduzido no servidor físico. O vCenter e o vSphere Client são dois componentes da VMware também. O vCenter, como eu expliquei ali atrás, ele é o software instalado no servidor, e ele é responsável por gerenciar todos os ESXis. Então, por exemplo, eu tenho esse servidor, eu posso ter vários servidores sendo gerenciados por um único vCenter. Isso é uma coisa que os clientes gostam muito, porque facilita o gerenciamento. A gente também pode tem uma feature dentro da VMware, ela é feita para vCenter, que chama Hyperlink Embedded. Eu não lembro exatamente o nome agora. O Álvaro acho que saberia. Como que é? O Hyperlink Mode, Álvaro? Acho que a gente não é um pouco mais... Lembro. E já sou de... Também. Tá, não, tudo bem, mas é uma maneira que você consegue controlar vários vCenters ao mesmo tempo, e aí para você poder fazer migração de máquinas virtuais é muito, muito mais fácil e não tem disrupção nenhuma. Por isso que a VMware, sem fazer jabá,
Mas por isso que a VMware é a líder em virtualização, justamente por causa das funcionalidades que o vCenter consegue provisionar, consegue dar para o servidor e fazer os recursos serem melhor consumidos. A virtualização de servidores é o que a gente acabou de falar, que os recursos de computação eles são distribuídos aos clientes usando menos hardware, ainda mais agora que as empresas estão mudando e movendo muitos dos seus workloads, dos seus dados e das suas aplicações para a nuvem. É super importante quando a gente está pensando no centro de dados, em como a gente fazer o cliente conseguir ter mais recurso usando menos hardware. E aí que está a beleza da virtualização. Acho que até o David colocou aqui, eu não tinha entendido direito a pergunta dele sobre passar isso para o appliance, mas eu acho que eu consegui responder. Existe sim, a gente não consegue, não é só virtualização, ela não é só possível no servidor, mas ela é possível também a gente virtualizar os nossos discos, a gente consegue virtualizar nossas redes, principalmente por questões de segurança, e a gente também consegue virtualizar o nosso desktop e os nossos aplicativos. A gente vai falar mais sobre esses assuntos nas nossas 2 próximas sessões que vão acontecer em novembro, tá? A de armazenamento é uma das minhas favoritas, não sei se é porque eu estou muito mais na área de storage, mas é um assunto muito, muito interessante. Agora a gente vai entrar um pouquinho no que é a nuvem. Qualquer dúvida eu vou responder agora no chat sobre o Data Center virtual. Bia, com você. Beleza, eu estava acabando de responder aqui as perguntas. E é muito importante a gente falar de nuvem, né? A nuvem é um conceito que está bastante ligado aí à virtualização dos servidores, porque a gente usa a virtualização ali por trás e isso permite a alocação dinâmica dos recursos da nuvem. Então, com isso a gente consegue criar ambientes mais ágeis e mais, como eu posso dizer, elásticos, eu diria, né? Na nuvem. E a nuvem é um conceito aí da nossa área, né? Da área de tecnologia, que diz respeito à disponibilização de recursos computacionais e também de serviços, né, através da internet. Então, é um assunto que está sendo super aí falado ultimamente, super conhecido. Então, e está super ligado, né, à virtualização. Não é a mesma coisa que a virtualização, é diferente, mas tem aí uma certa relação. Pode passar, Marta. E com a criação, né, da computação em nuvem, a gente também tem aí algumas categorias de tipos de computação em nuvem, né? A gente vai falar de 3 especificamente, que é o SaaS, PaaS e IaaS, mas existem outros. Porém, a gente vai focar nesses que são os mais, como eu posso dizer, conhecidos e utilizados, eu diria, né? Falando de SaaS, o SaaS é um modelo de software como serviço, né? Software as a Service. E nesse modelo a gente consegue utilizar software por meio da internet. Então, o fornecedor, o provedor, fica responsável por toda a infraestrutura, pela segurança, pela disponibilidade da plataforma em si. Um exemplo aí de SaaS sei lá, o Google Drive, o Google Docs também. Então, se antes a gente precisava ter um editor de texto instalado no nosso computador, hoje em dia a gente não precisa mais, a gente pode utilizar isso através da internet, né? Através do navegador. E são exemplos de SaaS. Já o PaaS, né? O conceito de plataforma as a service, nesse modelo a gente consegue ter aí um ambiente de desenvolvimento e implantação em cloud. Então, o gerenciamento também é todo feito pelo provedor e a gente utiliza aí, né, para ter um ambiente geralmente de desenvolvimento e implantação. Um exemplo, né, de plataforma as a service é o Heroku, o Tsuru, o Beanstalk da Amazon, o S3 também são exemplos de PaaS. Já a IaaS, né, Infrastructure as a Service, é um modelo onde geralmente as empresas precisam adquirir, né, recursos de infraestrutura. Então, elas conseguem adquirir esses serviços que elas precisam, né, os serviços necessários, através de servidores virtuais. Então, alguns exemplos aí de provedores de infraestrutura como serviço, a Amazon, né, a IBM, tem a IBM Cloud, tem Google Cloud, enfim, tem vários provedores aí no mercado de infraestrutura como serviço. Mari, pode passar, por favor. A gente tinha alguns exemplos, né, mas eu já fui falando junto. E além, né, dos tipos de modelos, né, de nuvem, na verdade, dos tipos de nuvem, a gente também tem modelos de nuvem, né?
Então, a gente vai falar de 4 modelos especificamente, né? Que são as nuvens privadas, as nuvens públicas, as nuvens híbridas e as nuvens comunitárias. As nuvens privadas, geralmente são arquiteturas, né, de data center que têm recursos exclusivos de uma empresa. Elas geralmente podem ser tipo, implantadas, né, diretamente pela empresa, ou a empresa pode solicitar tipo, um espaço, digamos assim, dentro de um provedor de data center. Então, nesse tipo, né, de nuvem, os serviços e a infraestrutura geralmente são mantidos diretamente, né, pela empresa e meio que de um modo privado, né? O hardware e o software são totalmente dedicados para aquela organização ou para aquela empresa especificamente, né? Esse modelo ele geralmente é mais recomendado para organizações que querem armazenar informações críticas ou até mesmo confidenciais. Já as nuvens públicas, né, como o próprio nome já diz, é uma nuvem que está disponível para o público em geral, né? O público pode ser um consumidor, tipo, uma pessoa física, ou uma organização, uma empresa, enfim, que deseja utilizar o serviço em nuvem, né? A nuvem pública é um modelo que eu acho que a maioria das pessoas conhece, está familiarizada, e acho que uma das grandes, né, algumas das grandes vantagens, na verdade, de utilizar a nuvem pública é que a gente só pega pelo que a gente usa, a gente não precisa se preocupar tanto com manutenção quanto no modelo privado, né? No modelo privado, se eu sou responsável pela infraestrutura, eu sou responsável, né, pela manutenção. Se eu quiser escalar, eu tenho um certo custo, né, para poder, tipo, escalar, eu tenho que pensar em um pouco mais de fatores do que quando eu vou escalar minha infraestrutura numa nuvem pública, por exemplo. Então, além disso, né, as nuvens públicas também têm, acho que o ponto positivo de estarem disponíveis mundialmente, né? A gente tem vários provedores de computação em nuvem pública que disponibilizam a sua infraestrutura aí ao redor do mundo. E aí, alguns dos provedores, o que eu já até citei aqui, a Amazon, a Microsoft Azure, Google Cloud, enfim, tem vários provedores de nuvem pública. As nuvens híbridas geralmente são um modelo que é tipo uma junção, né, desses dois que eu citei anteriormente. Então, a nuvem pública e a nuvem privada. A empresa pode optar por ter uma nuvem pública, uma nuvem privada. Parte das informações dessa organização podem ter que ficar num modelo mais privado. Então, a gente tem aí se a gente tiver a obrigatoriedade, né, de deixar coisas numa nuvem privada, a gente pode, mas a gente também pode adquirir serviços de um provedor público, e aí a gente consegue fazer a comunicação entre esses data centers e ter aí a nossa nuvem híbrida. E além disso, a gente tem a nuvem da comunidade, ou nuvem comunitária, enfim. E ela é uma versão que a gente não fala muito de nuvem, mas ela geralmente é uma versão, digamos assim, bem ampla, né, de nuvem. Ela geralmente fornece como é que eu posso dizer? Um suporte aí, né, para uma comunidade que tem interesses ou preocupações em comum, né, compartilhadas. Então, pode ser requisito de segurança, privacidade de dados, ambiente regulatório, modelo de negócio também, ou até mesmo as necessidades dos usuários finais, sabe? Então, esse modelo, geralmente, ele pode ser administrado pelas próprias empresas interessadas ou por terceiros, né? Além da infraestrutura, né, poder ser interna dentro de algumas das organizações ou externa. Um exemplo, né, de, sei lá, nuvem comunitária pode ser uma, sei lá, nuvem da indústria de papel, né, de empresas do setor de papel, uma nuvem de, sei lá, regulamentação bancária, uma nuvem da indústria da saúde também, que geralmente lida com dados super críticos e sensíveis. Então, esses são exemplos de nuvens comunitárias, tá? E agora que a gente já falou sobre cloud, já falou sobre virtualização, já falou de data center, a gente vai entrar como é que pode dizer? Nas soluções, né, da VMware, que são soluções que geralmente, né, estão aí para nos ajudar a criar ambientes mais virtualizados e com grande nível de maturidade e também de resiliência. Eu vou começar falando do vMotion. O vMotion é uma feature bem bacana, é uma funcionalidade bem bacana, é um processo de você fazer a transferência de máquinas virtuais entre servidores, sem causar aí
uma inatividade. Esse recurso, né, ele geralmente é muito útil para quando você vai fazer uma manutenção programada. Então, se você vai fazer uma manutenção num servidor, você não quer causar nenhum impacto para as VMs que estão nele, né? Então, a gente consegue migrar as VMs dele para um host que não vai ter, né, interrupção, e essa migração consegue ser imperceptível aí para o usuário. A gente também tem o Storage vMotion, que é o vMotion, mas voltado, né, para storage. Pode passar, né? Já falei do Storage vMotion. A gente vai falar agora do HA, que é uma função também bem interessante, super voltada para disponibilidade, né, como acho que o próprio nome já diz, que é uma função que, assim que o VMware identifica aí que tem uma falha, né, de software ou de hardware no host hospedeiro, ele pega e migra todas as máquinas virtuais do host com problema para um host saudável. Então, a gente pode até ver isso aqui, né, na imagem. A gente tem aí no meio um servidor com falha e as VMs, né, desse servidor com falha sendo migradas para outros hosts que estão saudáveis e operacionais no momento. Né? Então, isso é muito importante para que os nossos clientes, nossos usuários, não tenham nenhum problema de indisponibilidade com as aplicações que eles estão acessando no nosso ambiente. Né? Pode passar mais. A gente tem também, né, o DRS, que é uma função que geralmente permite que os usuários ou administradores definam regras, né, de alocação dos recursos físicos entre as VMs. Então, isso faz com que as VMs que estão num host que, sei lá, está sobrecarregado, sejam migradas para um host que esteja com mais recursos disponíveis, né? Então, isso garante que as VMs sempre tenham os recursos que elas precisam. Pode passar, por favor. A gente tem a tolerância à falha, que é também como é que eu posso dizer, é o processo, né, de failover de uma VM, quando ocorre uma falha no host, né? Então, essa feature geralmente é bem utilizada em um ambiente onde a gente realmente não pode ter downtime. Então, como é que eu vou explicar? O VMware geralmente faz uma cópia dessa VM em um outro host. E todo o conteúdo, né, da VM, né, original, ele sempre vai ficar sendo replicado para uma outra VM que é tipo de backup, né? Então, caso a VM principal venha falhar, a VM de backup meio que passa a assumir todas as cargas de trabalho automaticamente. E essa é uma feature também uma funcionalidade que eu considero bem bacana. E, além disso, a gente tem o Replication também. Mari, pode passar, por favor. Obrigada. Que é uma funcionalidade que nos ajuda até mesmo a montar uma, como é que eu posso dizer, estratégia até de disaster recovery, né? Porque com o vSphere Replication, né, a gente consegue fazer cópias, né, de VMs em um local físico diferente. Então, isso é bem útil para proteger os nossos dados e também para recuperação de desastres. E aqui a gente entra na virtualização dos discos, né, de armazenamento, que é justamente o que a gente estava comentando lá atrás, sobre como isso, sobre não somente virtualizar o servidor, mas virtualizar os discos em si. Então, um dos produtos que a VMware oferece é o vSAN, que é a rede de área de armazenamento virtual, que é responsável por virtualizar os discos. Ele também pode criar uma infraestrutura hyperconverged ou hyperconvergente, que são os componentes integrados de data center em somente um fornecedor. E quando a gente pensa num sistema hyperconvergente, hyperconverged, é justamente você conseguir integrar no mesmo servidor, você vai ter no mesmo servidor, né, no mesmo appliance, você vai ter os seus discos com o network e também com o servidor em si, com o CPU e tudo mais. Então, aquilo ali você pode simplesmente, no hyperconvergente, tá? Não no vSAN. Você simplesmente pode plugar e instalar, enfim, e ele vai ser o seu sistema hyperconverged. E o vSAN, que é o Virtual SAN, ele consegue interagir com o vSphere e ele cria essa camada de software de virtualização que ele é manejado também, gerenciado pelo vCenter. Então, aqui, como vocês podem ver, é uma maneira de você otimizar a utilização dos seus discos. O NSX também é outra forma que a gente tem de virtualização, que eu também falei no início, falei mais ou menos no meio da apresentação, que é a virtualização
das redes, que a gente vai falar na nossa última sessão, que é o conjunto de soluções para virtualizar as redes do data center. E é muito bacana porque você consegue tanto microsegmentar, a gente vai falar isso, mas depois eu não vou entrar muito a fundo porque tem uns outros, mas você consegue microsegmentar a sua rede, você consegue deixar ela muito mais segura e você consegue fazer com que o gerenciamento dela seja também muito mais fácil, tá? Aqui está um pouquinho de como os componentes do NSX. Vocês vão ter acesso a esse material para também depois ter acesso ao curso e pegar o badge, tá? O VMware Cloud Foundation, a gente também chama de VCF, né? Em inglês eu falo VCF, que é o componente, é quando você imagina você conseguir manejar, gerenciar a sua nuvem pública, por exemplo, você consegue instalar uma instance, você consegue instalar uma interface da VMware dentro da sua nuvem AWS, por exemplo, e você consegue gerenciar isso tudo pelo VCF, através do SDDC Manager, né, que é o Software Defined Data Center. E com isso, hoje, como as empresas querem ter uma nuvem híbrida, como a Bia comentou, eu quero usar um serviço de performance de CPU da AWS, eu quero usar a capacidade de blob que o Microsoft Azure me disponibiliza, e eu quero manejar isso tudo. Como que eu vou fazer isso ao invés de ter que ficar fazendo esse gerenciamento isolado? Eu consigo instalar essa instance da VMware e usar o VCF para poder gerenciar. É uma coisa muito bacana, é uma feature, né? É uma disponibilidade que tem na VMware muito bacana, que faz com que seja mais fácil esse gerenciamento de nuvem e também da infraestrutura on-prem, né? Que é on-prem nas premissas. E aí também a VMware tem o vCloud Automation Center, que é um produto também de gerenciamento de nuvem que consegue fornecer e gerenciar a infraestrutura de uma maneira mais automatizada. Ela também consegue estar integrada com AWS e Azure. E a beleza do vCloud Automation Center também é com que você consiga usar essas ferramentas e esse portal para autoatendimento, e você consegue criar as suas próprias virtual machines ou máquinas virtuais de uma maneira muito mais fácil. Então, se você está numa empresa que nem todo mundo daquela empresa tem os skills necessários para lidar com os componentes, você usa o Cloud Automation para ajudar nesse flow do departamento de TI. E aí existe o Cloud Health. O Cloud Health ele é muito mais utilizado por administradores, quem está mais hands-on ali no servidor. Ele consegue analisar e relatar os custos, desempenho e a segurança da nuvem. Então, ele é uma ferramenta de monitoramento também. E você consegue monitorar diferentes componentes do seu sistema que você está implementando e também de diferentes nuvens, o que é muito bacana para quem está entrando nessa multi-cloud, multinuvem, estratégia de multinuvem.